Olá, boa tarde. Quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Faltam 2 dias apenas para encerrar o mês. Hoje é Dia Nacional do Livro no Brasil. Está no ar o Boletim Guará. A gente começa essa edição falando que, de acordo com o laudo de balneabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dos 22 pontos analisados entre o Espigão e o Mangue Seco, 13 estão adequados para banho. Outros 9 oferecem condições impróprias. Saiba mais detalhes. Sobre as praias de São Luís e região metropolitana, um diagnóstico. 22 pontos impróprios para banho. A questão maior chama-se a questão dos efluentes que são jogados diretamente no mar. Os irregulares, principalmente os irregulares que são colocados no mar, eles são os causadores principais. De tudo isso, a questão natural, por conta disso, é essencial para que nós tenhamos uma balneabilidade melhor. A avaliação da balneabilidade voltou a ser semanal e realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais em agosto, após ter sido suspensa em março devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário, as ações para a recuperação de outros pontos do litoral da Grande Ilha continuam em acompanhamento e a ajuda e consciência dos banhistas e frequentadores é essencial. No momento que nós constatamos alguma irregularidade, algum empreendimento, ou um prédio, um condomínio, ou alguma loja, nós notificamos ela quando ela diz que possui algum tipo de estação de tratamento, ou nós multamos quando nós observamos que o descarte dela é irregular. Aqui na Praia de São Marcos, próximo à 2ª Companhia de Bombeiros Marítimos, é um dos pontos que também está considerado impróprio para banho, segundo a demarcação. Outros 21 pontos, que compreendem as praias de São Luís e região metropolitana, também receberam esse diagnóstico, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Segundo o porta-voz do governo, outras demarcações como essas serão colocadas ao longo das praias que estão consideradas como reprovadas para banhistas. E mesmo nesse local demarcado como impróprio para banho na Praia de São Marcos, há ainda quem se arrisca e decide entrar no mar. A proposta do governo é de que outras identificações como essa sejam colocadas em todos os pontos poluídos para uma maior conscientização da população. Então é um trabalho em cadeia coletivo com a polícia, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Companhia de Água e Esgoto, que vem fazendo trabalhos de aprimoramento das regiões, das ETs e de outras grandes obras que possam impactar diretamente na balneabilidade das praias. Já melhora a situação para quem gosta de aproveitar uma folga nas praias, poder tomar um banho, né, no mar. Tem muita gente que está aí há o quê? 1, 2, 3, acho que uns 4, 5 anos sem saber o que é entrar no mar, porque ficam esses laudos apontando praia está imprópria, trecho está impróprio, trecho tal está próprio, mas bem ao lado está o outro que é impróprio. E a pessoa fica na dúvida, eu vou, não vou, não vou. Na dúvida, acaba não entrando no mar. Saulo do Ailib, eu sei que com ele não tem dessa, ele entra no mar de qualquer jeito, tá de boa, ainda dá uma surfadinha de boa. Falando em surfar, abraço para o nosso amigo Cássio, lembrei dele agora, lembrei de praia, lembrei de Cássio também. Agora, mudando de assunto, mais um feriado com lojas abertas. Quem decidir ir às compras, saiba que as lojas da Rua Grande Shoppings vão poder funcionar normalmente. Na próxima segunda-feira é dia de finados e após uma decisão firmada entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, FEComércio, Sindicato dos Comerciários e Sindicato dos Lojistas, os estabelecimentos comerciais de ruas, avenidas e galerias, as lojas da Rua Grande Shoppings vão poder funcionar normalmente. Ainda mais depois da pandemia do Covid-19, em que o setor varejista foi altamente afetado. Enquanto o comércio de rua poderá ficar de portas abertas das 8 da manhã até as 18 horas, as lojas de shopping funcionarão no horário normal, das 10 da manhã até as 22 horas. Concordo, né? Que é o meio das pessoas, os lojistas ganharam nesse período, que teve esse período de pandemia aí, tudo parado. É uma forma de compensar nesse dia. À tarde, quem tiver seus entes queridos que foi falecido, no meu caso, meu pai e minha mãe já foi falecido. Vou pela manhã, então pela tarde, e é válido. Para mim, desde que sigam as regras, usar máscara, limpar as mãos, eu acredito que é bem-vindo. Para
Para o funcionamento no feriado, as empresas se comprometeram em realizar pagamento extra aos funcionários convocados. Um acordo entre a FEComércio, o Sindicato dos Lojistas e o Sindicato dos Comerciários foi firmado para que o trabalhador que seja convocado para esse dia extraordinário de trabalho receba até 100% de hora extra pela hora trabalhada, além de R$ 60 de gratificação pelo dia trabalhado. Nós sabemos que algumas empresas não respeitam e nós estamos entrando com várias ações, sabendo as empresas que não estão cumprindo com a convenção para ser autuadas e multadas. Porque se há uma convenção em vigor, tá certo? Eles têm que respeitar o pagamento do R$ 60 no dia do feriado. Mesmo com a abertura do comércio sendo considerada para muitos como mais oportunidade de recuperar o tempo perdido, seu Ivaldo discorda e acredita que apenas um dia não vai fazer diferença na economia. Para ele, feriado é feriado. O momento de recuperar é muito bom, mas só que pelo dia de um feriado não vai resolver também tanta coisa, né? E é um dia de reflexão, de você rever, lembrar seus entes queridos que já se foram, né? Então faz parte da minha opinião, eu acho que melhor fechar mesmo. Vamos falar sobre eleições. Este ano a Polícia Federal vai ampliar o uso de novas tecnologias para monitorar a famosa prática de boca de urna. A prática de boca de urna é proibida, mas controlar é muito difícil. Para melhorar, só com o uso da tecnologia. É o que a Polícia Federal pretende fazer. Drones serão usados na fiscalização, orientando as forças policiais com informações de como e onde agir. A utilização dos drones nos possibilita uma visão melhor de todo o panorama no dia das eleições e vai nos auxiliar a orientar a disposição do nosso efetivo, Polícia Federal, bem como das outras instituições que vão atuar juntamente com a Polícia Federal. O principal objetivo com a utilização dos drones é ter provas capazes de que, quando houver irregularidade, ela pode ser demonstrada. Vai nos proporcionar uma melhor qualidade probatória. Então o drone, quando ele está voando em grande altitude, as pessoas não conseguem perceber a presença dele. Os drones vão ser usados em São Luís e no interior do estado. A quantidade deles não foi divulgada. O que se sabe é que, onde for necessário, a regional onde o município estiver inserido deve encaminhar o drone. Além dessa equipe de operadores dos drones, você vai ter as equipes ostensivas e veladas que já comumente são utilizadas. Então vai haver uma comunicação entre essas equipes e, sendo detectado uma conduta criminosa pelo drone, a equipe dos operadores já vai fazer o contato com essas outras equipes que vão se deslocar até o ponto onde está ocorrendo essa situação. Quando o assunto é proteção à mulher, quais os serviços que o Estado do Maranhão tem à disposição? Veja mais informações. Com o confinamento por causa da pandemia do coronavírus, essas denúncias aumentaram, segundo dados da Casa da Mulher Brasileira, que tem atuado no enfrentamento, combate e atendimento humanizado a todas as mulheres vítimas de violência. A Casa da Mulher Brasileira, assim como a Casa da Mulher Maranhense, elas foram concebidas enquanto complexo de atendimento à mulher em situação de violência, exatamente para poder minimizar os efeitos da rota crítica. O que é a rota crítica? É aquela situação em que a mulher se encontra de violência, que ela precisa denunciar, precisa ter várias demandas atendidas que não apenas somente na polícia, como por exemplo, seus direitos garantidos, atendimento psicossocial, atendimento médico. Para se ter uma ideia, um comparativo entre os meses de junho de 2019 e junho deste ano, que foi um dos meses de maior pico da pandemia, houve um aumento nos registros de boletim de ocorrência. Se em 2019 registrou 483 casos de violência contra a mulher, neste ano, mesmo mês, subiu para 543. Já o auto de prisão em flagrante aumentou de 37 casos, registrado em junho do ano passado, para 45.
e as medidas protetivas de urgência de 322 para 360 nos comparativos. No período de maior ápice da pandemia, o que nós observamos? Que houve uma subnotificação das denúncias, das situações vivenciadas. Então, diminuiu o número de registros de ocorrência, diminuiu o número de boletins de ocorrência, de medidas protetivas também de urgência. Só que logo após esse período de maior ápice, aí os números já começaram a crescer. Inclusive, em alguns meses, até maiores os números do que comparativamente ao mesmo período de 2019. Segundo a coordenadora, o Maranhão conta com 24 delegacias da mulher em municípios do estado, além de 99 organismos de políticas para as mulheres. Ou seja, órgãos e movimentos sociais de proteção à mulher. É importante lembrar que o aplicativo só está disponibilizado para São Luís e região metropolitana, estando ainda em fase de teste para atendimento em outras cidades. Falando ainda sobre a Polícia Civil, foram empossados 81 novos policiais. A corporação passa a contar em seu quadro efetivo com 10 delegados, 10 peritos, 16 escrivães e 45 investigadores. Desde o início da gestão Flávio Dino, 193 novos policiais civis foram adicionados ao efetivo da Segurança Pública. Juntando todas as forças de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários e outros, já são mais de 5.400 novos servidores no sistema de segurança pública. Os novos integrantes da Polícia Civil fazem parte da turma formada em 2018. E como hoje é dia do escritor, depois do intervalo vamos entrevistar o escritor maranhense Wilson Marques. É um instante só. Com você, Ivaldo, aí em cima. De volta ao Boletim Guará, hoje estamos recebendo o escritor Wilson Marques, que é natural de Caxias, jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão. Ele tem em sua bibliografia livros como O Tambor, do Mestre Zizinho, e Quem Tem Medo de Ana Jansen. Em cordel, publicou Os Dois Irmãos e Olu, A Lenda do Rei Sebastião, e O Touro Encantado, e A Menina Inhame. Também autor de O Jovem João do Vale, que resgata a trajetória artística e pessoal do cantor e compositor maranhense João do Vale. Seja bem-vindo ao nosso programa. E diante de tudo que eu falei agora sobre as obras, a gente percebe que assuntos variados, campo variado da inspiração. De onde é que acaba vindo inspiração para escrever essas obras? Sim. Primeiro, boa tarde, já é boa tarde. Boa tarde. Então, inspiração é uma palavra um tanto polêmica, né, quando se trata em criação artística, porque tem quem acha que a coisa vem assim do céu, né, que você vai para uma praia e de repente as ideias vêm. Mas, na verdade, eu acredito muito em trabalho, né, em suar a camisa. Então, eu acho que o resultado final vem disso, né, de muito trabalho, vem de estudo, vem de pesquisa, vem de prática e também de um pouquinho de inspiração, né, que é aquele momento que você, de repente, vem uma ideia boa na cabeça, né, e a partir dali você segue em frente, né, como eu disse, com trabalho, com determinação, né, e é isso. Como na vida, né, tudo precisa desse esforço, né. Diante dessa declaração, a gente percebe que não existe, então, uma fórmula mágica para escrever. Mas, quando se trata de escrever para um público infanto-juvenil, isso requer alguma técnica especial para envolver esse tipo de leitor? Muitos autores escrevem intuitivamente, mas, na verdade, eles absorveram a técnica por meio da leitura, né? Quem não leu bastante, dificilmente vai escrever alguma coisa que tem alguma consistência. Então, eu acho que é isso. Né? Fórmula mágica não existe para quase nada na vida, né? Certo. Quando a gente fala em publicar livro, qual o caminho hoje a se percorrer? É algo fácil? Porque existem duas formas hoje, né? Você pode publicar o livro físico ou também o e-book, né? É fácil quando se pensa na publicação de um livro? Olha, hoje está muito fácil, né? Você publicar um livro, tanto o livro físico quanto o livro digital. O digital mais fácil ainda. Se você tiver um texto pronto, em meia hora você coloca na Amazon e ele está lá. O difícil é você divulgar esse livro, né, e conseguir que ele venda, que ele seja difundido. Esse tem o lado do autor independente, né, que ele próprio publica os livros dele, ou impresso, ou
ou livro digital, e o outro que é por editoras, né? A editora normalmente ela banca o projeto, né? Sim. Você assina um contrato e ela vai, né, publicar teu livro e divulgar e tal. Então, em ambos os casos, o difícil que eu acho hoje, né, é você conseguir que esse trabalho tenha uma repercussão, né? Então, chegar no teu público, né? Porque o investimento com a divulgação, na verdade, acaba sendo mais caro e mais penoso do que o investimento com a publicação, né? Você pode, aqui em São Luís, com 5 mil reais, sei lá, 3 mil, publicar um livro, né? Vai na gráfica, escreve. Agora, fazer que esse livro seja distribuído, que ele seja divulgado, que ele chegue na mão do leitor, esse é que é um caminho bastante árduo, que eu considero. Bem mais complicado. Bem mais complicado, né? Quantas obras já tem publicado, Wilson? Eu tenho umas 20. 20 Sim, obras? Entre esses livros que eu chamo de publicado por mim mesmo, né, com meus recursos e tal, Sim. e os publicados por editoras. Então, os que são publicados por editoras, eles divulgam, né, e colocam nesses programas de governo, PNLD, né, e aí o livro vai tendo maior penetração. Os que eu publico aqui, né, geralmente tem uma circulação local e tal. Entre essas, se pudesse destacar uma, daria para destacar? Qual seria? Por quê? Sim. Olha, eu destacaria dos livros independentes, né, como a gente está falando, é uma coleção que eu chamei de Passeios pela História e Cultura do Maranhão, que na verdade são vários livros que eu reuni num box. Esse livro foi lançado através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da SEMAR, né, na época. E eu destaco esse porque o conteúdo é bem voltado para a história e cultura do Maranhão. E os livros que circulam lá fora, eu destacaria um que chama Adivinha Quem Foi o Miolo do Boi. Foi publicado pela Editora do Brasil, um livro muito bonito. Foi ilustrado por uma carioca que veio aqui no Maranhão, se encantou com o boi. E eu destaco ele porque fala dessa tradição do Bumba Meu Boi, do São João, que é uma das mais bonitas e maiores do Brasil, né? Então, eu me orgulho hoje de estar com esse livro que está circulando no país inteiro. Acaba o Maranhão gerando bons motivos, vamos dizer assim, para a escrita, né? Porque baseado nisso, acredito que passear um pouco sobre a história do Maranhão acaba, às vezes até mesmo a pessoa pode até, às vezes, não tá com a intenção de escrever sobre, mas sim, quando pensa, acaba, às vezes, começando um rascunho, pesquisando, já está fazendo uma obra. Seria mais ou menos isso? Sim, é verdade. E nesse sentido, falando em inspiração, né, aí eu posso dizer que o Maranhão é inspirador, né? Muitas histórias, né? Tradição oral muito forte, né? Que a gente escuta essas histórias desde criança, isso é muito instigante, né? E é uma das coisas que, claro, me fez eu me voltar para a escrita. Só para a gente poder encerrar a entrevista, encerrar até logo mesmo o programa, que tipo de mensagem poderia ser dito para quem acha a literatura um caminho interessante, tem interesse em escrever? Eu posso até dizer, o único livro que eu tenho publicado é a monografia, mas tenho essa vontade, por exemplo, no caso de outras pessoas que também têm essa vontade de publicar livros, o que poderia ser dito para eles? Olha, eu acho que é fundamental a leitura, né? Eu acho que às vezes tem gente que quer escrever livro e não quer ler, né? E também não desanimar com os primeiros resultados, né? Porque às vezes você escreve e aí tu vai ler, né? Tem que ter cuidado quando você mostra para os amigos, porque os amigos e parentes vão elogiar, né? Sim. Vão sempre falar bem do teu trabalho e você pode, na verdade, não estar fazendo um grande texto, mas claro, o amigo vai te elogiar, vai dizer que tá bom. O ideal é dar para profissionais, existem hoje profissionais no mercado que fazem uma coisa chamada leitura crítica. Você paga e aquela pessoa vai fazer a leitura do livro e fazer uma análise, tanto de mercado como do ponto de vista técnico, né? E aí sim você tem uma referência para saber se o que você está fazendo realmente faz sentido. E levando em conta que hoje é Dia Nacional do Livro, né? Sim. E levando em conta também que a gente está em plena campanha política, era bom lembrar os políticos que dêem uma atenção pela leitura, né? Pelo livro, né? Que a gente precisa de bibliotecas, precisa de livros novos nas bibliotecas. Biblioteca hoje não é mais só um depósito de livro, tem que ter atividade, né? Para que o jovem, para que a criança tenha interesse de ir para aquele espaço, né? E
seguir em frente, né? Sem discurso vazio, né? A literatura é importante, o livro, mas na prática a gente acaba, né? Basta lembrar que em São Luís, 1 milhão de habitantes, nós temos 2 bibliotecas públicas, né? O que é uma, digamos assim, uma aberração, né? A gente precisa de muito mais para que o discurso, né, tenha um eco na prática, né? Ou vice-versa. Tá certo. A gente agradece então a participação. A você e todos os outros escritores que temos aqui dentro do nosso estado, dentro do nosso país, os parabéns pelo Dia Nacional do Livro, e o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral gratuito e depois Danilo Quixaba com Fazemos Qualquer Negócio. Até a próxima. Paz e bem a todos.